Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. E meus irmãos amados, hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 308º dia, seguindo com Ezequiel capítulo 10, versículo 1 ao 11, versículo 25, Hebreus capítulo 6, versículos 1 ao 20, Salmos capítulo 105, versículos 16 ao 36, e Provérbios, capítulo 27, versículos 1 e 2. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ezequiel, capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 25. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins havia algo como uma pedra de safira e que parecia ser um trono. E falou ao homem vestido de linho: Vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e encha as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam do lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar o fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e as pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que parecia ser mão humana. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedras de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podia ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era rosto de querubim, o segundo rosto humano, o terceiro rosto de leão e o quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram. Estes eram os mesmos seres viventes que já vi junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as rodas não se separavam deles. Quando eles paravam, as rodas paravam, e quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das asas o que parecia mãos humanas. A aparência dos seus rostos era como as dos rostos que eu tinha
visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres. Cada um andava para a sua frente. Então o Espírito se levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. À entrada do portão estavam 25 homens. No meio deles vi Jazanias, filho de Azur, Pelatias, filho de Banaías, chefes do povo. E disse-me: Filho do homem, são estes os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Eles dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós somos a carne. Portanto, profetize contra eles. Profetize, ó filho do homem. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: fale, assim diz o Senhor. É isso o que vocês estão dizendo, ó casa de Israel, porque eu sei o que passa pela mente de vocês. Vocês multiplicaram os seus mortos nessa cidade e encheram as ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne, e a cidade é a panela. Quanto a vocês, eu os expulsarei da cidade. Vocês ficaram com medo da espada, mas é a espada que trarei sobre vocês, diz o Senhor Deus. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos dos estrangeiros e executarei juízos entre vocês. Vocês cairão à espada nos confins de Israel. Eu os julgarei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, e vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos. Pelo contrário, agiram segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então, caí com o rosto em terra, clamei em voz alta e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: Afastem-se do Senhor. A nós é que esta terra foi dada como herança. Portanto, diga: assim diz o Senhor Deus. Embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por isso diga: assim diz o Senhor Deus: eu os ajuntarei no meio dos povos e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àquele cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Hebreus capítulo 6, versículos 1 ao 20. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito,
não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa e o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 105, versículos 16 ao 36. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía para que, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e os tornou mais fortes do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiasse o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Deus me enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim lhes fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância até nos aposentos dos reis. Deus falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhes granizo e fogo chamejante naquela terra.
Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou e vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país, e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Provérbios capítulo 27, versículos 1 e 2. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que outros o louvem, e não sua própria boca, um estranho, e não você mesmo.